jogo contra o São Paulo, já porque, assim, o Dorival montou um time quase titular, ou com o que ele tinha de melhor contra a Ponte, deu uma bela preservada contra o Bragantino, tomou uma pancada, e agora a tendência é que ele escale de novo o que ele tem de melhor. O problema é que o que ele tem de melhor talvez não seja exatamente o melhor, porque o Ranieri, por exemplo, titular absoluto no meio-campo e uma função em que você não tem outro cara com a mesma característica. Ele ainda sente resquícios de dores. Então, ele é dúvida para o jogo. Eu acho muito difícil que ele seja escalado como titular. No caso da final da Copa do Brasil, ele também estava praticamente fora, mas aí ele jogou porque aí a gente está falando, não foi só a final, foi a semi e o segundo jogo. A gente está falando de jogos decisivos ali, reta final, o cara vai no sacrifício, dá uma infiltrada e pronto. Não é o caso agora, não tem essa necessidade. Então, fosse uma final de campeonato, talvez o Ranieri jogasse. Como não é, mesmo sendo um clássico, eu acho que ele não começa, a menos que ele esteja 80%, 90%, e aí talvez ele jogue alguns minutos. O Memphis, cara, ainda segue de fora, ainda segue trabalhando, cuidando, né? Voltou às atividades essa semana. O Memphis está sendo trabalhado, a gente sabe, para o final do mês, quando teremos a estreia no Campeonato Brasileiro e dia 1º de fevereiro, a final da Supercopa diante do Flamengo. É o mesmo cenário e a mesma previsão para Rodrigo Garro, que retornou, trabalhou com bola, com uma proteção no seu punho esquerdo, onde ele foi submetido a uma cirurgia. Ele talvez até, repito, fosse uma final, entrasse em campo, mas não é o caso. Então o Garro está sendo preparado também para o final do ano, final do mês, especialmente para a decisão da Supercopa diante do Flamengo, 1º de fevereiro em Brasília. Então, Garro está fora, Memphis está fora, Ranieri é dúvida, e aí a gente está tentando montar esse time aqui para encarar o São Paulo no clássico majestoso. Hugo Souza no gol, Mateuzinho e Matheus Bidu nas laterais, a dupla de zaga Gustavo Henrique e André Ramalho, e aqui as coisas começam a se alterar. Sem o Ranieri, o Rian indo embora, o Maicon que já foi, o Carrilho muitas vezes faz a função de primeiro homem para o Dorival, o que eu não concordo, mas o Dorival acha que ele é bom nisso. Eu escalaria Charles de primeiro homem, aí uma segunda linha com André e Breno Bidon, porque aí você tem intensidade, poder de marcação e qualidade técnica. Dieguinho, Yuri e Guinegão. Esse seria o meu time do meio para frente. O Kaique pode aparecer? Pode. O Memphis não tá. O Vitinho, acho que mais para segundo tempo. O Carrilho, não acho que tenha uma condição física para começar o jogo, mas pode ser que apareça também. A gente vai ter que esperar um pouco mais para tentar projetar essa escalação, mas são essas as possibilidades e talvez essa tendência que o Dorival escale contra o São Paulo. Tem uma ausência já confirmada no São Paulo, que é a do volante Alisson. O Alisson não foi relacionado contra o São Bernardo e não está relacionado diante do Corinthians. Muito por conta de uma negociação existente. O Corinthians simplesmente foi atrás do volante Alisson. Pedido de Dorival, jogador que foi muito bem com o Dorival, campeão de Copa do Brasil sendo destaque, cotado em seleção brasileira. Muitos disseram que ele se reinventou na posição, porque o Alisson jogou no meu Grêmio, eu conheço. Chegou lá como meia atacante. Renato até transformou ele num meio-campista aberto pelo lado com poder de marcação, algo que ele fazia já com o Ramiro, que também depois parou no Corinthians. Só que o Alisson ele surge como ponta no Cruzeiro. Depois meio atacante, ele vai voltando. E no São Paulo, o Dorival fixou ele como um segundo homem de meio campo. E ele foi bem demais. Primeiro, jogador inteligente, de ótima leitura tática, de boa condução de bola, de ocupação de espaços e entendimento de pisar na área, porque muitas vezes isso não é fácil, como muita gente pensa. Então ele tem uma característica ofensiva porque ele era meio atacante. Ao mesmo tempo que ele adquiriu um poder de marcação e de preenchimento de espaços e de aquele pescocinho do volante de poder saber construir a jogada desde trás. O Alisson tem essas características. O Dorival entendeu que ele perdeu espaço no São Paulo, e perdeu mesmo. Pode ser que no Corinthians ele seja recuperado. Então, hoje, se você olhar o time do Corinthians, cara, ele seria um segundo homem tranquilamente. Você poderia jogar com Ranieri, Alisson, Bidon e Rodrigo Garro. Puta, seria um belíssimo meio-campo. A questão é,
o São Paulo não vai liberar facilmente, mas cogita conversar, cogitou já. E vários jogadores estão sendo colocados nessa moeda de troca, porque o Corinthians não vai pagar direitos e o São Paulo, ao mesmo tempo, não vai exigir valores porque sabe que não vai receber. Então, daqui a pouco, se vem um jogador para lá, outro para cá, facilita. O problema é que os jogadores aventados inicialmente, eles são o Héctor Hernandes, o zagueiro Renato, o próprio Kaká. O São Paulo não vai querer. Ao mesmo tempo que o São Paulo pedindo o Ranieri, o Breno Bidon, também não vai levar. Jogadores titulares. Existe uma perspectiva, uma possibilidade muito boa de José Martínez. Mesmo que ele tenha sido importante contra o Vasco no último jogo, seja quase um titular, não tem previsão dele voltar da Venezuela ainda, então o clube está aguardando por isso, mas uma hora ele vai ter que voltar. O Martínez, ele é colocado assim, do tipo, ele é muito inconstante, ao mesmo tempo que faz grandes jogos, em outros ele desaparece, em outros ele não se reapresenta depois de folga. É um menino meio problema, mas ele poderia ser envolvido nessa negociação. O que vocês acham? Você, corintiano, liberaria o Martínez para receber o Alisson? Você, São Paulino, aceitaria o Martínez para liberar o Alisson? Acho que essas são as questões que se impõem e a gente vai ver na sequência o que vai acontecer. O fato é que o Alisson pode sim jogar no Corinthians para ser treinado mais uma vez para o Dorival. Pularia o muro, que não é, né? Eles não estão próximos, mas vocês entenderam a figura. Sairia de um clube para o outro, isso não é tão simples de fazer. O Jadson fez isso, do São Paulo para o Corinthians, e se deu muito bem, porque naquela época o Pato também saiu de um para o outro, e também acho que foi bem. Acho que foi uma troca muito exultante para os dois. O Dorival mesmo foi campeão no São Paulo, não foi diretamente, mas depois foi para o Corinthians e foi campeão também. Então, essas coisas acontecem. Tá no futebol. Vai dar certo? Não sei. O que vocês acham? Comentem aqui. Inscreva-se no canal, é só o que eu te peço. Deixa o teu like também. Eu volto na próxima. Tchau, tchau.